Fala turma, tudo bom? Então, dando segmento por aqui, semana 19, tá? Uma semana que a gente vai fechar o nosso papo sobre equações e funções matemáticas. Vai ser uma aula diferente, uma aula bacana. Eu vou buscar uma abordagem mais interdisciplinar da matemática básica, fazendo algumas conexões entre a matemática e outras disciplinas, no caso a física e a química, beleza? Eu vou pegar exemplos corriqueiros, tanto de física quanto de química, né? Assuntos que você, se já não viu esse ano, provavelmente já deve ter visto como estudante alguma vez na sua vida. E a gente vai tentar enxergar a relação da química, da física com a matemática. No caso da química, eu vou pegar um exemplo, uma situação de equilíbrio químico, tá? A ionização de ácido fraco, a gente vai tentar chegar na equação química e ver qual a relação que ela tem com a equação quadrática, né? Com a equação de segundo grau, certo? Vai fazer uma análise da dependência da solução em relação aos coeficientes daquela equação, né? O quanto um ácido fraco se ioniza. A gente vai chegar naquela fórmula, né? Enxergar qual a relação que tem, né? Olhando tanto pela perspectiva química como matemática, né? Com o objetivo de conquistar uma visão mais ampla, mais integrada, mais contextualizada. Antes de fazer uma análise do coeficiente na equação química propriamente dita, acho que é importante, acho válido a gente dar uma passadinha, né, dar uma pincelada nessa questão introdutória da química, para saber como é que quimicamente se obteve aquela equação. Beleza? Então, se tratando de ionização de ácidos, né, o que a gente poderia comentar aqui, por definição, né, um ácido é algo que em presença de água vai doar prótons. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, uma solução aquosa de HCl, a gente sabe que em presença de água vai se ionizar. Isso não é mistério para ninguém. O que seria se ionizar? Ela vai se quebrar completamente, né? Porque o HCl é um ácido forte, bem? Ela vai quebrar completamente, formando íons, né? Ela vai se ionizar em H+, e Cl-. Na verdade, formar hidrônio, né? Então, H+ e Cl-. O HCl, por ser um ácido forte, né, em solução, essa solução de ácido clorídrico, não vai existir moléculas completas. Por quê? Porque quanto mais forte o ácido mais ele se ioniza, né? Mais ele quebra, mais ele forma H+ e Cl-. Então, a gente pode dizer que em termos de concentrações, né, se uma solução de ácido clorídrico, né, como não vai existir moléculas completas, quer dizer que elas se quebraram, né? Então a concentração final de H+ e Cl- a gente pode considerar, né, matematicamente igual à concentração inicial de HCl, certo? Por quê? Porque um íon de H+ é criado para cada uma molécula de HCl que é ionizada. Então, solução de HCl, ionização, formação de H+ com Cl- na proporção de 1 para 1, mas a gente sabe que a maioria dos ácidos são fracos, né? Por exemplo, HCN, o ácido acético, são ácidos fracos. Numa solução, a maioria das moléculas não vão se quebrar, né? Não vão se ionizar, mas alguns sim. Então, o cenário de uma solução de um ácido forte, praticamente só vai ter o quê? Os íons, porque todas as moléculas vão conseguir se quebrar, vão conseguir se ionizar. Numa solução de um ácido fraco, vão ter tanto as moléculas completas como os íons, né? Os íons em pouca quantidade, porque justamente com pouca quantidade de um ácido fraco consegue se ionizar. E aí que entra a matemática, né? Aí que entra a equação química, a equação matemática, né? A gente conseguir quantificar isso, conseguir descobrir o quão ionizáveis são esses ácidos fracos. Então a gente chega na equação, né? E discute os coeficientes, discute a equação, tanto no âmbito químico quanto no âmbito principalmente matemático. Em termos de força de um ácido, todo mundo sabe que a gente tem que olhar para o nível de pH, né, que vai nos mostrar, vai determinar justamente a concentração de H+ presente na solução. Então, olhando para analisando um ácido fraco, que é o objetivo da gente aqui hoje, escrevendo ele de forma genérica, né, vai se ionizar em H+ e A-, né? Se ionizar pouco, já que se trata de um ácido fraco, a gente pode denotar a equação química dessa forma aqui, beleza? Só relembrando assim, a ideia não é a gente
explicar, né, quimicamente as coisas, até porque tem Bruno para fazer isso, e muito bem por sinal, mas não custa nada dar uma pincelada, né, só para dar uma relembrada e a gente entender melhor o contexto até chegar na equação. O objetivo da gente é tentar chegar justamente, né, nessa quantificação, né, da ionização. Em termos de quantificar uma substância química, né, os químicos indicam, né, convencionalmente para a gente trabalhar com concentrações, né, com mol por litro, né, onde cada mol é 6 vezes 10 a 23 partículas de alguma coisa. Então, se a gente coloca aqui, ó, que a concentração de H+ aqui é 1 molar, né, quer dizer que é 1 mol para cada litro. Uma vez que a solução está em equilíbrio, né, essa proporção aqui, ó, da concentração de H+ vezes a concentração de A- sobre a concentração de H. Isso aqui, ó, essa proporção aqui é uma constante, né, que varia, que depende de cada ácido em particular. Essa constante a gente chama de K, né? K, constante do ácido. Esse K ele vai ser diferente para cada ácido, né? Essa constante de ionização é diferente de acordo com o ácido e pode ser obtido experimentalmente. Então vamos olhar para esse Ka, né, e tentar identificar qual a relação que tem direta com a matemática, com a equação de segundo grau, né, que eu tinha falado. Olhando para essa reação, beleza? Considerando que a concentração inicial de A vai ser C0, beleza? A concentração inicial do ácido, certo? Considerando aqui, ó, o início, né, a reação e o equilíbrio, beleza? Aquela tabelinha que é tão famosa entre vocês já, né? Beleza? No início eu vou ter toda a quantidade do ácido, né? C0, tá? A concentração inicial, eu não vou ter nada de H+ e A-, né? Que não formou nada ainda, beleza? O que é que vai reagir? Digamos que vai reagir uma certa quantidade, vai se ionizar uma certa quantidade X, beleza? Se vai, a proporção é de 1 para 1, né? O que eu estou quebrando eu estou formando aqui, ó. Então se ionizou X do ácido, né, vai formar X do H+ e vai formar X do A-, beleza? Isso aqui está diminuindo, né? Eu tinha essa quantidade, ó, e eu reagi isso aqui, ou seja, se quebrou essa parte aqui, né? O que é que vai sobrar no equilíbrio químico, então? Vai sobrar o C0 menos X, beleza? Aqui, ó, eu tinha nada, né? Tinha nada formado e depois eu formei essa quantidade, beleza? Então, ó, vai me sobrar X e vai me sobrar X, considerando esse sinalzinho aqui, né? Então, vê, onde é que eu quero chegar? Vamos tentar substituir aqui na equação, na constante de ionização, beleza? A gente vai ter a concentração, ó, de H+, né, no equilíbrio, que é X, beleza? A gente vai ter a concentração do ânion aqui, né, que é X também, certo? E aqui a gente vai ter a concentração, né, no equilíbrio do ácido, que é justamente C0 menos X. Isso aqui vai nos dar, ó, X ao quadrado C0, beleza? Posso igualar a zero aqui, ó. E isso aqui é uma equação de segundo grau, né? E aí que entra toda a história. Equação, né, a constante de ionização, nada mais é do que uma equação de segundo grau, né? A cara da equação de segundo grau. Então vamos lá, vamos deixar no cantinho aqui, né, essa equação que a gente acabou de achar. Esse x ao quadrado mais kx menos KC0, né? Isso aqui igual a zero. Só mais veja, lembra que esse x aí nesse denominador, ele pode ser matematicamente desconsiderado, né? Por quê? Porque como se trata de um ácido fraco, tá? Como se trata de um ácido fraco, você entende que esse x aí, ó, né? Que o quanto vai se ionizar vai ser uma quantidade muito pequena, né? Justamente por ser um ácido fraco. Então, assim, baseado na quantidade inicial, esse x ele se torna insignificante, certo? Vai ser, por exemplo, o CO menos algo tão pequeno que é como se fosse zero, é como se aproximadamente, né, essa subtração aqui desse CO. Então esse termo aqui, ó, ele pode ser desconsiderado, beleza? Então, uma outra forma da gente enxergar essa equação aí é como x vezes x, como K, né, é igual a x vezes x sobre CO, beleza? Então vamos tentar aqui, ó, vamos tentar encontrar aí
equação dessa forma aí. Vai ficar aqui K vezes CO, né? É igual a x ao quadrado, beleza? Passando para cá, olha o que a gente vai encontrar. Então, mais uma equação de segundo grau ainda, só que incompleta. Vai ficar menos K0 é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, o que é que a gente conclui aí? Que a gente, a partir dessa constante de ionização, né, a gente pode chegar em duas equações do segundo grau, né? Só que uma completa e uma incompleta, beleza? Então, no momento que a gente chega aqui, ó, e desconsidera, beleza? Esse alfazinho, né, que a gente trabalha na química, tá? Esse X, que é o quanto vai ser ionizado, tá certo? Isso aqui foi necessário uma análise experimental, né, uma análise quantitativa, para a gente poder chegar e desconsiderar aquilo ali, beleza? Isso é feito a partir, ó, do uso das equações do segundo grau aí na matemática. A conclusão que se tem, né, que aquele termozinho ali, aquele alfa, né, aquele X, ele pode ser matematicamente desconsiderado, vem de uma análise justamente das raízes dessa equação do segundo grau, da equação completa e da incompleta. Se você considerar as raízes positivas aqui, que é o que quimicamente vai servir para a gente, né? Até porque, por exemplo, se a gente acha aqui um X positivo, né, e um X negativo, né, como o X é quanto vai se ionizar, né, não tem lógica daquele X ser negativo, não é verdade? Não é uma quantidade negativa que vai se ionizar. Então, considerando a raiz positiva dessa equação e considerando a raiz positiva dessa equação, beleza? Visto que a diferença sempre é menor que 5%. Ou seja, se eu considerar essa equação aqui e quando eu for calcular o x vai dar um valor e eu calcular baseado nessa equação, né, desconsiderando esse termozinho kx aqui, ó, que é a diferença desse para esse, sempre a diferença dá no máximo 5%, que é estatisticamente tipo insignificante, entendeu? É bem razoável, bem boa essa diferença, esse erro no caso, certo? Então assim, no final das contas é uma conclusão química, né, de um fenômeno químico que é tirada a partir das equações de segundo grau aí. Eu perguntar, Caio, como é que eu sei que, né, no caso aí dessas equações eu vou ter raízes, lembra que as raízes ela podem ser reais, podem não ser reais, né, que no caso complexas, ela pode ter duas raízes diferentes, né, duas raízes iguais, beleza? E como é que a gente faria isso? A gente olha para o discriminante, né? A gente tem que olhar para o discriminante, né, para o delta, para saber se a equação tem raízes positivas, raízes negativas, né? Vê, o x, eu sei que ele vai ser positivo, não é? O x vai ser positivo. Considerando que o Ka é positivo e o CO também, o C0, né, também é positivo, por quê? Porque a constante, né, de ionização vai ter que ser positiva, né? Porque ou não ioniza nada, ou vai ionizar alguma coisa, né? E a relação não é diretamente proporcional, né? Quanto mais se ioniza, maior o seu Ka, né? Maior o seu Ka é um indicativo que mais se ioniza, tá? mais aquele ácido é forte, no caso. Beleza? Então o meu Ka vai ser positivo. O meu Ka vai ser positivo. Beleza? O meu C0 vai ser positivo, né? Porque aquele ácido ele vai ter uma concentração inicial. Então o meu C0 vai ser positivo. Beleza? Então vamos olhar para cá, ó. Vamos olhar para o delta aí, né? Vou pegar essa equação daqui. Beleza? Vou pegar essa equação. Vamos olhar para o delta aqui dela. Delta dela. Lembra que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c? É verdade? Então, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c quer dizer que o que seria o meu b aqui? Então, se baseando nessa equação, né, o meu b é zero, beleza? Nessa equação, o meu b é zero. E esse termo aqui, lembra que esse termo aqui ele não pode dar, assim, o resto não pode dar negativo, né? Porque não existe raiz de número negativo. Mas esse termo aqui eu garanto que vai ser positivo. Por quê? Vai sobrar menos 4 vezes A vezes C, não é? O meu A vai ser positivo aqui, tá certo? Por que o meu A vai ser positivo? Porque esse termo aqui não é x vezes x sempre, não é verdade? Não é o que, por exemplo, quanto vai ser produzido. Então, quanto vai ser formado, no caso, né, que esse x não pode ser negativo, entendeu? Então, esse meu A vai ser positivo. E esse meu C, olhando para cá, ó, o meu C é negativo, certo? Porque como o meu Ka é positivo e como o meu C0 é positivo, você entende que menos
alguma coisa que é positivo, quer dizer que esse termo todinho aqui vai ser negativo, certo? Então isso me conclui o quê? Me conclui que o meu coeficiente C aqui, ó, o meu coeficiente C, ele é negativo. Se o meu coeficiente C é negativo, nesse caso aqui vai ficar assim, ó, vai ficar menos 4 vezes um A que é positivo, né, vezes algo que é negativo. Então esse menos com esse menos vai dar um mais, entendeu? Então, o que é que eu concluo com isso? Eu concluo que o meu delta aqui, ó, é positivo, beleza? O meu delta positivo quer dizer que eu vou ter duas raízes reais e diferentes. Eu vou ter aqui, no caso, um x1 e um x2 diferentes, beleza? Onde eu vou considerar o positivo apenas, né? Fazendo uma análise química, eu vou considerar o positivo. Por quê? Porque o meu x, lembra que eu comentei que ele não pode ser negativo, né? O meu x, ele não pode ser negativo. Por quê? Porque o x não é a quantidade que está quebrando, né, do ácido, está quebrando o ácido e que, consequentemente, está formando, né, dos íons, beleza? Então não pode ser. Então, mais uma vez, se você não entendeu por que esse delta tem que ser positivo, tá certo? Volta o vídeo aí, olha devagarzinho, mas só passando mais uma vez rapidamente. Eu sei que o meu B, digamos que eu estou considerando essa equação aqui, tá certo? O meu B vai ser o quê? O meu B vai ser zero. Por quê? Não tem B aqui. Vai ter o A, né? Vai ter o C e não tem o B aqui. Lembra que é o AX ao quadrado mais BX mais C? É verdade? Então o meu B é zero. Então o que é que me garante que esse resto aqui vai ser positivo? Tudo. Eu tenho menos 4 vezes A vezes C. O meu A, ele vai ser positivo. Porque de onde está vindo essa parte aqui da equação? Está vindo justamente daqui, ó. Então não tem como essa multiplicação aqui dar negativa. Entendeu? Não tem como dar negativa. Então esse termo aqui ele vai ser positivo. Esse meu A vai ser positivo. Tá? E o meu C, ele necessariamente vai ser negativo. Porque, ok, como é que eu sei que o C vai ser negativo? Se eu não sei quanto vale o Ka nem o C0. Eu não sei quanto vale, mas eu sei que eles são positivos. Porque eu sei que o Ka é positivo e eu sei que o C0 é negativo. Então, se eu sei que os dois aqui são positivos, eu sei que o C, ó, o C é negativo. Porque isso tudo aqui vai ficar menos. É tipo assim, o C vai ficar menos alguma coisa aqui. Beleza? Então, sabendo que o meu C é negativo, o meu conjunto aqui é negativo, certo? Então, eu sei, ó, por aqui, ó, vai ter menos 4 vezes mais, né? Vezes mais, vezes um A positivo, quer dizer, vezes um C negativo. Então, esse negativo com esse negativo vai dar um resultado aqui positivo. Então, eu sei que esse meu delta é positivo. Sabendo que o meu delta é positivo, só relembrando, eu sei que eu tenho duas raízes reais diferentes, beleza? Se o meu delta fosse zero, eu teria duas raízes reais iguais. Se o meu delta fosse negativo, eu não teria raízes reais. Eu teria apenas raízes no âmbito dos complexos, tá bem? Ô Caio, mas eu não fiquei satisfeito não. Como é que eu posso tirar essa conclusão para essa aqui? Bora tirar, rapidinho. Qual seria meu B aqui? O meu B seria positivo, porque o meu B não é o K, né? E o K não é positivo? Então, mais ainda, porque eu vou ter algo que já seria positivo aqui, né? Tipo, com algo que também é positivo aqui. Aí que vai dar positivo mesmo. Então, com as duas equações, tá? Eu concluo que o meu delta é positivo. Se o meu delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais e diferentes, tá bom? E que quimicamente a gente analisa. Ok, mas o que é que isso tem a ver no geral? Não entendi nada. A partir dessas raízes aqui, a partir do resultado dessas raízes, que a gente pode chegar e desconsiderar esse x aqui. Por quê? Porque se eu calcular essa raiz para essa equação e se eu calcular essa raiz para essa equação, lembrando que essa equação é eu desconsiderando isso, né? E essa equação é eu não desconsiderando isso, eu vejo que a minha raiz positiva, que é o que me interessa, a diferença vai ser no máximo 5%. E isso estatisticamente é muito bom, é um erro muito bom, entendeu? Então para mim tanto faz. Então, tipo, entre tanto faz eu escolher uma equação muito mais difícil que a mais fácil, né? Eu vou escolher a mais fácil, entendeu? Então, o que a gente pode concluir com isso tudo? Que, assim, nem sempre se faz uma análise correta, né? Uma análise da dependência das soluções em relação aos valores dos coeficientes das equações, beleza? Isso aqui mostra que, por exemplo, a gente tem uma visão da fórmula quadrática, né? E de algumas desigualdades básicas, dá para a gente associar perfeitamente na explicação dos próprios fenômenos químicos, né? E assim, é uma análise pura da matemática que a gente faz, que pode ser muito útil tanto para
a química em si, né, que a gente estuda, como para qualquer outra área. Bom, pessoal, em termos de física, a gente pode afirmar que a relação com a matemática é muito mais estreita do que na química, né? É como se fosse ciências que andam lado a lado o tempo todo. Há quem diga que a física é uma aplicação da matemática, né? Apenas uma aplicação da matemática, assim. Por exemplo, se for trabalhando funções, né? Falando de funções, tanto função de primeiro grau, como segundo grau, como função exponencial, a gente vai ver que é usado o tempo todo no programa de física. Também. Eu vou comentar um pouco mais sobre cinemática, porque realmente é o que de mais importante é, e principalmente por se tratar de um curso de matemática básica, de uma linguagem mais básica, mais elementar, tá? É o que é de mais importante, é o que é mais recorrente nos vestibulares, é essa relação com a cinemática, tá bom? O curso de Bruno mesmo, acho que se eu não me engano, a primeira aula, primeira semana do curso de Bruno, primeira e segunda, é só sobre funções matemáticas, né? Para depois ele entrar em cinemática, já para o aluno entrar sabendo qual a relação que uma coisa tem com a outra. Então eu acho válido demais a gente comentar aqui, relembrar alguns casos, né? Fazer esse estudozinho aí espaçado e para poder entender, né? Se for o caso de alguém que não faça o curso de Bruno aí, perceber aqui as semelhanças e a relação que tem entre as duas ciências. Bom, então vamos nessa. Então é o seguinte, quando se fala em cinemática, né, em física, a gente pensa logo em 3 tipos de movimentos, né? Primeiro que é o movimento uniformemente variado, né? E movimento variadamente variado, que é o caso menos comum no vestibular, né? De uns anos para cá tem caído algumas questões de movimento variadamente variável, né? Que é quando a aceleração é variável, mas vamos focar nesses dois casos aqui, que é movimento uniforme e movimento uniformemente variado. O movimento uniforme é um movimento que ela tem a velocidade constante, né? Então, assim, a aplicação da matemática do gráfico, né, de função de primeiro grau, ele vai estar aqui, ele vai estar em movimento, ele vai estar no gráfico na equação, né, horária da velocidade e na equação horária dos espaços. Beleza? O que seria a equação horária da velocidade? Nada mais do que um gráfico onde relaciona a velocidade com o tempo. Beleza? E a equação horária dos espaços seria um gráfico, né, onde relaciona o espaço, né, percorrido durante um certo tempo. Então a relação do espaço com o tempo. Então aqui, ó, seria a equação horária da velocidade, beleza? E aqui seria a equação horária do espaço, certo? Onde é que entra a função de primeiro grau aí? Por se tratar de um movimento uniforme, né, a gente sabe que a velocidade ela vai ser constante, tá? Uma velocidade constante é um gráfico dessa forma aqui, ó. Por exemplo, um gráfico assim. Beleza? Então, se a gente olhar para a equação horária da velocidade, isso aí não se trata de uma função do primeiro grau, né? Porque a gente sabe que a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, mas é uma reta crescente ou decrescente. Lembra? Que a condição para uma função de primeiro grau, né? Condição de existência, é que ela seja y é igual a x mais b, né? Onde o quê? Onde a é diferente de zero. Beleza? O a é diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, esse termo aqui se anula, né? Esse termo se anulando não passa a ser mais, não vai ter mais o formato de uma equação, de uma função de primeiro grau, tá certo? Então, assim, o a tem que ser positivo ou negativo, né? Se for positivo, é crescente. Se for negativo, a reta é decrescente. Se ele for zero, é o que acontece aqui. Bem? Então, assim, aqui não se trata de uma função de primeiro grau. Se trata de uma função constante. Uma função constante. Beleza? E como seria o gráfico aí dessa função constante? Seria algo desse tipo aqui, ó. Um número constante qualquer. Beleza? A gente não vai ter um x aí. Né? É uma função constante, mas não vai ter um x aí, né? Para a questão que é habitual, né? Que é trabalhar sempre com x e com y como variáveis. Então, uma equação horária da velocidade no movimento uniforme nada mais é do que uma função constante. Beleza? As relações são exatamente as mesmas. Equação horária dos espaços. Né? Equação horária dos espaços. A gente pode relembrar que tem uma formulazinha, né, que o povo gosta muito de chamar de sorvete, né, que
curso de física é deduzido muito bem que é S0 é V vezes T, né? Perdão. Tira esse V0 aqui. S é igual a S0 mais VT, beleza? Não tem V0 porque a velocidade sempre é a mesma, né? Aqui se trata de um movimento uniforme. Então, a gente pode entender aqui, ó, perceber que é exatamente uma função de primeiro grau, beleza? Isso aqui vai ser o termo independente, né? Então isso aqui seria o nosso C. Aqui seria o nosso C. Nosso B, né? Nosso B. Aqui seria o nosso A e aqui seria o nosso X, beleza? Então o formato aqui, ó, é o mesmo formato de uma função de primeiro grau. Então, como qualquer assunto que a gente for estudar em física, em química, se tiver esse formato aqui, pode ter certeza que vai ter como se construir um gráfico, né? E assim, as relações, a definição, os conceitos que são aplicados na função de primeiro grau podem ser aplicados nisso também. Tranquilo? Então, veja, se for para a gente fazer uma certa analogia aqui, né, uma comparaçãozinha aqui, a gente percebe o quê? Percebe que o S corresponde ao Y, né? O S seria o quê? Seria o espaço, né? O espaço final, né, baseado em um certo tempo, bem? Com o passar do tempo, né? Como se trata de um movimento uniforme, né, a velocidade é constante, mas o tempo ele é progressivo, ele progride, né? Então, o espaço final, né, baseado num certo tempo, a gente pode fazer analogia com Y aqui, certo? O espaço inicial seria o nosso B, né, o nosso termo independente dessa função do primeiro grau, beleza? O V vai ser justamente o nosso coeficiente angular, né? Coeficiente angular, nosso A. E o T vai ser o nosso X, né? O T vai ser a nossa variável independente. Lembra que numa função de primeiro grau, né, é uma relação entre dois conjuntos. Tá? Relação, uma função, na verdade, né, não de primeiro grau, mas uma função, é uma relação entre dois conjuntos. Vai ter um conjunto que ele é dependente do outro, beleza? Então aqui, ó, no caso, lembra que é o Y que é dependente do X, né? Então nesse caso aqui, ó, vai ser o S que é dependente do tempo, né? Faz todo sentido, beleza? O espaço que aquele carro vai estar, né, depois que ele começar a se mover, vai ser baseado no tempo. Né? Depois de 10 minutos ele vai estar em tal quilometragem, depois de 20 minutos vai estar em outra. Né? Então a posição, né, o espaço que ele vai estar, depende do tempo. Olhando para o gráfico da função do primeiro grau, né, se trata de uma reta crescente ou decrescente. Né? Coloquei aqui uma reta crescente só para falar genericamente, tá bem? Mas o que é importante a gente relacionar aqui da matemática com a física? Coeficiente angular. Lembra que tem algo que se chama coeficiente angular, né, na função do primeiro grau, que é justamente esse A, coeficiente A aqui. E o que ele quer dizer? Coeficiente angular, ele fala em ângulo. Né? Justamente o quão inclinada vai estar essa reta, beleza? Se eu tenho um A mais alto, essa reta vai ter uma inclinação maior. Se eu tenho um A mais baixo, essa reta vai ter uma inclinação menor, beleza? Se a gente comparar esse A com a equação horária dos espaços, né, a gente vai relacionar o A sendo V, a velocidade, beleza? O que faz todo sentido. Por exemplo, se eu tenho um gráfico de espaço pelo tempo, essa reta aqui, ó, se trata da velocidade. Beleza? Então essa reta se trata da velocidade, essa inclinação. Por isso que, ó, quanto maior o meu A, né, quanto maior a minha velocidade, maior vai ser a inclinação. Por exemplo, se eu comparar com esse carinha aqui, porque eu posso afirmar que esse cara aqui, ó, esse V', ele vai ter uma velocidade maior do que esse V. Porque, ó, o ângulo dele é maior, certo? O ângulo maior dessa função aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o meu A é maior. Não é? Por exemplo, o A dessa função V' é maior do que esse A aqui, ó. Não é verdade? Então eu posso afirmar o quê? Se esse A é maior do que esse, não é? Porque essa inclinação é maior que essa, e o A quer dizer velocidade, essa velocidade aqui é maior que essa. E se quiser ver em termos de número, por exemplo, digamos que eu vou considerar aqui sendo 1 hora,
aqui sendo 2 horas e aqui sendo 3 horas. Beleza? Por exemplo, em 2 horas aqui, ó, em 2 horas, esse carinha aqui percorreu quanto de espaço? Se eu for dividir aqui também como 1, como 2, como 3. Pode ser em quilômetros, não faz diferença. Só para a gente ter uma noção matemática. Depois de 2 horas, né, esse carinha aqui, ó, ele percorreu mais ou menos 1,5 km, certo? E depois de 2 horas, esse carinha aqui, ó, percorreu 3 horas. Beleza? Então, resumindo assim, para você perceber que tem total relação a equação horário e espaço, né, por ter um formato de primeiro grau, então tudo vai ser igual a todos os conceitos que a gente chegou a aprender em função linear, certo? Tanto coeficiente angular, como coeficiente linear, como a relação entre os conjuntos, tá? A relação entre o x, que no caso é o tempo, com o espaço. A cada x eu vou ter um y. A cada x eu vou ter um y. A cada t eu vou ter um s. Beleza? A cada tempo eu vou ter um espaço. Então eu vou colocar um exemplo aqui, só para a gente ter uma noção melhor. E depois a gente vai para função movimento, formento variado, para ver a relação com função quadrática, função de segundo grau. Então vamos nessa. Eu tenho essa função aí de primeiro grau, tá? 2x mais 1, né? Função que ela segue o caminho ax mais b, né? Então de cara eu já sei aqui, ó, que o meu a é igual a 2 e o meu b é igual a 1. Beleza? Então vamos tentar construir esse gráfico aí. Yx, né? Ordenado abscissa aí. Eu sei que o meu b é 1. Lembra que o meu b é onde corta o eixo y? Né? Cheguei a explicar, acho que eu passei 5 aulas que todas as aulas eu citava isso, que o b é onde corta o eixo y, né? Porque o ponto que corta o eixo y corresponde a um x igual a 0. Né? Então, se quando o x é 0, ó, esse termo aqui se anula. Então o y vai ser exatamente o b. Beleza? Então o b é onde corta o y. Então eu já sei que esse ponto aqui, ó, ponto 1 aqui, certo? Eu sei que a reta vai passar por aí, né? O que é que o 2 me diz? Diz que é uma reta crescente, né? Então vai ser uma reta assim, ó. Certo? Se eu quisesse saber onde é que ele toca aqui embaixo, que é um ponto importante, é o que a gente chama de raiz, né? É o zero da função. Como é que a gente encontra o zero da função? Como eu quero o zero da função, eu posso aplicar aqui o ponto onde y é 0. Mais 1, né? Então 1 vai me dar menos 1 sobre 2. Então menos 1 sobre 2, ó, vai ser esse ponto aqui. Digamos que um pontinho aqui, menos 1 sobre 2. Beleza? Aqui é o ponto 1, né? Então menos 1 sobre 2. Então eu sei que a reta passa dessa forma aqui, ó. O comportamento dele é esse, tá bem? E o que é que esse 2 diz em relação à inclinação? Diz o seguinte, se a gente pegar aqui, ó, imaginar um triângulozinho aqui, retângulo, né? Que foi algo que eu falei bastante também, tanto eu quanto o Nilo. Como isso aqui se trata de um triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui eu posso fazer uma relação com ele. Esse Azinho aqui, né? E esse A é justamente a tangente. Lembra? O A, ó, ele é numericamente igual à tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente desse ângulo. Beleza? Então se eu pegar aqui um ponto 1, por exemplo, e eu pegar aqui um ponto 5, 0 e 1,2 aqui. Vai seguir essa linha aqui, ó. A tangente do ângulo é igual a A, que é igual ao quê? Cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 2. Então, cateto oposto, que é 4, sobre cateto adjacente, que é 2. Beleza? Isso aqui vai me dar, ó, 1A igual a 2. Certo? Ô, Caio, mas tu botou esses números aqui aleatório. Se você fazer, se você tentar substituir, achar esse, fazer a continuação aqui, certo? Você pode colocar o x igual a 1 vai corresponder a um certo y. O x igual a 2 vai corresponder a um certo y. Pode ver. Quando o x é 2, o y é quanto? 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Beleza? Então, lembrando que o A, né, o coeficiente angular, é justamente a tangente desse ângulo θ, certo? Então, assim, em termos de, para a gente relembrar aqui, construção de um gráfico de função de primeiro grau, e vamos tentar pegar todas essas ideias aí para poder fazer uma analogia e aplicar
em movimento uniforme. Então, se a gente pegar nessa situação aqui, dessa função genérica do primeiro grau, e trouxer para a equação horária do espaço, dá no mesmo. O S, né, o Y vai ser o S. Já sei que minha velocidade vai ser 2, beleza? Porque não é S é igual a S0 mais VT, não é? Então minha velocidade é 2, que é justamente o meu coeficiente angular, certo? Velocidade é 2 e o meu espaço inicial é 1. Na verdade, vai ser algo mais ou menos assim, ó. S é igual a V vezes T mais S0. Então, justamente, vai partir aqui, ó, do 1, vai partir aqui do 1, né? Porque no tempo 0, o espaço inicial é 1. Então, vai partir aqui do 1. E vai justamente, ó. Beleza? Onde eu tenho uma velocidade de 2. Né? Caiu 2 o quê? Eu não coloquei unidade, mas pode ser 2 metros por segundo, 2 km por hora. Você que sabe. Eu não botei para não ter que adicionar mais informações. Mas, enfim, a velocidade aqui vai 2. Vai ser 2, né? Que pode relacionar a mesma... Tem a mesma ideia. Coeficiente angular aqui, ó. O tetazinho, né? Sendo esse teta aqui, né? Tetazinho aqui eu coloquei A, mas o A corresponde à tangente desse teta aqui, né? Beleza? Então esse teta, ó, posso dizer que o meu A, né? Que corresponde à nossa velocidade. Tangente desse ângulo teta aqui, beleza? A mesma relação. Lembra que a gente aprende que velocidade é variação de espaço pelo tempo, não é? Que nada mais é do que essa fórmula aqui, ó. Nada mais é do que uma consequência dessa fórmula aqui, beleza? Então, ó, velocidade vai ser variação de espaço por variação de tempo, né? Que é justamente tangente, que vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? Então, tangente aqui, ó, seria cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Tangente é velocidade, velocidade vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas na velocidade esse cateto oposto vai ser justamente, ó, a imagem dessa função aqui, né? A imagem, ou seja, vai ser quanto vai variar de espaço. E o ΔT, ó, vai ser quanto vai variar de tempo. Bem, então a relação velocidade com a tangente desse ângulo aqui é extremamente coerente. Achando aqui os pontos, ó, colocando aqui como... Eu já sei que é 1 e 2 por causa disso aqui, né? Mas se quiser provar, quando o t for igual a 1, vai ser aqui, ó. Né? Então, 2, 0, 2, isso aqui dá 3. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, né? Então isso aqui é 3. Esse ponto aqui, ó, 2 vai ser 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então esse ponto aqui é 5. Tá bem? Então, o espaço é 3. Quando o t é 2, o espaço é 5. E assim vai. Beleza? Eu estou fazendo um pouco rápido, até para dar mais tempo para a gente fazer com mais calma o move, né? O movimento uniformemente variado, a relação com o segundo grau. E eu tenho certeza que vocês já estão craque nisso aqui. Então, tudo pode ser relacionado, tá vendo? Tantas variáveis como os coeficientes são relacionados, como essa ideia do coeficiente angular, né? Corresponder à velocidade, né? A velocidade ser a tangente de θ, né? Tangente de θ por ser cateto oposto sobre adjacente, né? Porque pela forma trigonométrica, e a velocidade sendo espaço pelo tempo, que é a mesma coisa do cateto oposto sobre adjacente, também. Então assim, isso qualquer questão de cinemática, de mu, pode ser usado com os conceitos de função do primeiro grau também. Na verdade, assim, todos esses conceitos que a gente aplica aqui na física, né, são tirados da função do segundo grau. Então, trata-se da mesma coisa. Vamos lá, move. Movimento uniformemente variado, né? Ou seja, é algo que varia uniformemente. Se a gente lembrar no movimento uniforme, né, no mu, embora a velocidade seja constante, né, a ideia do uniforme também é porque o espaço ele cresce uniformemente, certo? Por exemplo, uma velocidade de 5 metros por segundo quer dizer que a cada segundo o espaço varia 5 metros. Então, no primeiro segundo, o espaço varia 5 metros,
no segundo, o espaço varia mais 5 metros. A cada intervalo de tempo igual, né, ele vai variar sempre a mesma coisa. Então é como se fosse uma variação uniforme, beleza? No Move tem a mesma ideia, até porque também tem um nome uniforme. É movimento uniformemente variado. O que seria uniforme aí? Seria o espaço também? Não, né? O espaço não seria uniforme, até porque vai ter uma velocidade variada, né? Então, se a velocidade é variável, intervalos de tempos iguais, né, o espaço vão ser maior ou menor, depende se o carro está acelerando ou freando, tá bom? Então, o que seria uniforme aí? Uniforme é a velocidade, certo? Presta atenção, a velocidade ela vai estar variando uniformemente, beleza? Então aqui, ó, a gente pode enxergar como 3 gráficos aqui. Primeiro é a aceleração, não é? No Move vai ter uma aceleração, tá? No Mu a aceleração era 0. No Move a gente vai ter uma aceleração constante. Aí que muda para o movimento variadamente variável que eu tinha citado no começo, tá? O movimento variadamente variável é um movimento que a aceleração ela cresce, ela é crescente ou decrescente, né? Mas, por exemplo, no Move a aceleração ela é constante, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo do parâmetro, mas do referencial, na verdade, né? Mas assim, ela é constante. Então, se eu fosse colocar um gráfico aqui da aceleração, seria algo desse tipo assim. Beleza? Digamos que eu tenho um carro que ele tem aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ó, a aceleração seria assim. Então eu posso classificar essa função aqui, ó, a função da aceleração, né, como uma função constante. Beleza? É uma função constante. Se a gente olhar para a velocidade, né, a velocidade assim, a aceleração é justamente a taxa, presta atenção, a taxa de velocidade, né? Ou seja, quanto a velocidade vai variar baseado no tempo. Por isso que a aceleração é metro por segundo por segundo. Se lembrar da unidade da aceleração, é metro por segundo ao quadrado, ou seja, é metro por segundo por segundo. Ela considera a variação de velocidade para cada intervalo de tempo, certo? Então, com a aceleração constante, quer dizer que a velocidade ela sempre varia a mesma coisa com o passar do tempo. Então, o gráfico da velocidade é uma reta crescente. Beleza? Então, no Move, a gente vai perceber o que é uma função de segundo grau. Então, se trata aqui, ó, de uma função de primeiro grau, né? Perdão. Uma função de primeiro grau. Como é que isso é provado, né, em termos de equação? Se você lembrar a equação horária da velocidade para um movimento uniformemente variado, né, ela é desse tipo aqui, ó. Beleza? Que fazendo a analogia aí, ó, é justamente a função do primeiro grau. Aqui é o y, né? Aqui vai ser o nosso c, nosso b, manipula c. Aqui, ó, aqui vai ser o nosso a, né? Mas assim, esse a seria o coeficiente, né? Colocando na função genérica, e esse a aqui seria a aceleração, tá? E esse t seria o x. Beleza? Então, faz todo sentido esse VOAT. Então, assim, muita gente chega e decora, né, a questão do VOAT, mas se você tiver um entendimento, né, se você souber o conceito de aceleração, né, entender que é uma taxa de velocidade, né, a questão da variação da velocidade a partir do tempo, né, você vai entender que a variação da velocidade é uma variação linear, beleza? É uma função de primeiro grau. Então, se é uma função de primeiro grau, ela vai seguir esse padrão aqui, ó. Ou seja, você sabendo função de primeiro grau, né, você deduz qualquer fórmula, né, qualquer relação de mu, assim como a da velocidade também, em relação à equação horária da velocidade para o Move. Vamos lá. ST agora, equação horária do espaço, né? Aqui é a equação horária da velocidade, aqui é a equação horária dos espaços, beleza? Para o Move. Isso é o seguinte, a velocidade, como ela está variando, você entende que a cada intervalo de tempo, né,
o carro ele vai percorrer um espaço cada vez maior. Se um carro está com 5 metros por segundo, né? Aí, por exemplo, ele estava 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15 metros por segundo. Você entende que quando ele está com uma velocidade mais baixa, ele vai percorrer um certo espaço, né? Quando ele está com a velocidade mais alta, ele percorre um espaço maior. Então, por isso que o gráfico de uma função horária é algo como um trecho de parábola. Beleza? Por quê? Com o passar do tempo, como se trata de uma velocidade variável, né? Uma velocidade que ela está variando com o passar do tempo, então ó, a tendência é cada vez mais o espaço variar. Vou considerar os intervalos de tempo aqui. Ó. Nesse intervalo, o espaço variou isso. Nesse intervalo, ó, o espaço variou um pouquinho mais. Ó. A variação foi um pouquinho mais. Nesse espaço aqui, a variação foi um pouco mais ainda. Esse espaço aqui. E assim vai. Beleza? Então faz todo sentido que a relação de espaço com o tempo, né, se tratando do move, seja uma parábola. Beleza? Então aqui, ó, se trata de uma parábola, a gente pode considerar que isso é uma função de segundo grau. Beleza, pessoal? Função de segundo grau. Então, já que é uma função de segundo grau, né, a equação também tem que fazer sentido com a função de segundo grau. Lembra que a função de segundo grau ela é algo do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né? Então, o que o povo conhece como o famoso sorvetão aí, que é S igual a S0 mais V0t mais a sobre 2t ao quadrado. Beleza? Então, mais uma vez aí, ó, fazendo a analogia. Isso corresponde ao y. Agora, isso corresponde ao c. Esse carinha aqui, ó, corresponde ao nosso b. Beleza? O tempo aqui corresponde ao x. Esse a sobre 2 aí, a aceleração sobre 2, né? Corresponde ao a. E o t corresponde ao x ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó, é justamente uma função de segundo grau. Então, pessoal, veja. Tudo que a gente fala, velocidade corresponde a algo na função de primeiro grau. Velocidade inicial corresponde a algo também. Então, tudo que eu for fazer com a função, né, a gente estudando matemática com função de primeiro grau, eu posso fazer com o move numa equação horária de espaço. Bem? Então, se você vê um gráfico de velocidade pelo tempo, se você souber a teoria, você já sabe que ele é uma função de primeiro grau. Tá bom? Se você tentar montar, vai ver que recai na função de primeiro grau. Se você tiver o gráfico, né, você vê que já recai na equação da função de primeiro grau, tá bom? Então, qualquer relação é válida. Qualquer questão de física, você sabendo isso, você usa como recurso para poder resolver as questões muito mais rápido. Porque tem duas formas, na verdade, tem duas formas. A forma física que você aprendeu e a forma matemática, tá bom? Você sabe que é duas em uma só. Então você escolhe e manda brasa. Quanto ao coeficiente, né, angular, dá no mesmo também. Né, aceleração positiva, né, coeficiente positivo com cavidade para cima. Né? Caso contrário, com cavidade para baixo, que assim, relação teórica faz todo sentido. Há 2 aulas, se eu não me engano, eu fiz uma questão de máximo e mínimo, né, com o estudo do vértice e tal, que era um goleiro chutava uma bola que fazia uma trajetória parabólica, né? E foi uma questão de física, de cinemática, que a gente aplicou só as ideias brutas de matemática, né? de função de segundo grau, tá bom? Então, assim, o intuito da aula de hoje não é a gente chegar e eu ensinar química ou ensinar algo de física, não. A ideia é a gente perceber essa relação para umas próximas vezes que tiverem questões, né? Que a gente consiga olhar com mais sensibilidade para as questões e perceber que é muito mais do que só aquilo. É muito mais do que a gente chegar e aplicar as fórmulas de química, de física. E não, tem tem toda uma relação, né, uma conexão com outras disciplinas e que a gente pode usar tendo conhecimento geral, né, a gente pode usar como recurso. Bom, pessoal, e para fechar eu vou citar mais esses 4 tipos de aplicações, né, que a função tem diretamente na física também. Primeiro, uma relação entre resistência de um condutor retilíneo, um comprimento constante, beleza? A relação é o seguinte, R ρ L sobre A, que muita gente deve ter visto já.
esse ρ é uma constante, né, depende do material. O L é constante, o comprimento. Tá? A área ela vai ser diretamente proporcional ao diâmetro. Então isso aqui a gente podia sintetizar dessa forma aqui, ó. Como se fosse uma constante sobre... Como a área, né, ela tem relação direta com o diâmetro, eu posso colocar aqui o diâmetro assim, certo? Pessoal, isso aqui nada mais é do que ó, constante por x. Isso aqui é uma função exponencial, beleza? Uma função exponencial, o gráfico seria uma hipérbole, tá bem? Então assim, potência com corrente, uma potência consumida. Né? Se a gente olhar para a relação, se a gente olhar para a relação, é desse tipo aqui, ó, certo? Onde a resistência sendo constante, tá bem? Um resistor aqui, ó, a potência no resistor, então a resistência vai ser constante, tá? Incomodando aqui esse P, mas tudo bem. A potência constante aqui, ó, isso nada mais é do que há uma constante aqui, né? Há uma constante x ao quadrado, certo? Que uma função de segundo grau, né? Uma função de segundo grau, uma resistência positiva, né? Não existe uma resistência negativa, então a resistência positiva que daria um A positivo. Então, ó, isso aqui é um trecho de parábola com concavidade para cima, beleza? Desculpa aí a rasura aí, mas vamos nessa. Outro exemplo aqui, pressão de um gás ideal, beleza? E o volume, tipo, por ele ocupado, sendo comprimido isotermicamente. Ou seja, eu estou comprimindo um gás, tá? De forma isotérmica. Então, ó, a pressão diminui, o volume aumenta, tá bem? Então isso aqui é a relação. A relação é uma constante. Na verdade, aqui, ó, se eu estou comprimindo isotermicamente, eu posso pensar nessa relação aqui, ó. Aqui. Certo? E mais uma vez, ó, isso aqui poderia ser algo desse tipo, uma constante por x, certo? Então, mais uma vez, uma função exponencial que nos daria... Bom, nesse caso aqui, poderia relacionar a força resultante com a velocidade numa situação que, digamos que um cara vai pular de paraquedas, tá bem? Quando ele está lá em cima, vou colocar aqui, quando ele está lá em cima, ó, ele não tem uma força de resistência do ar, né, porque ele não começou a cair ainda. Então ele vai ter apenas um peso, tá bem? Então eu posso afirmar aqui, ó, que nesse momento a força resultante dele é uma força máxima, né, porque não tem nada para cima, não tem nenhuma força de resistência do ar. No momento em que ele vai caindo, ele passa a ter uma força de resistência do ar, tá bem? Passa a ter uma força de resistência do ar. E a força resultante cada vez diminuindo. Por quê? Porque o peso é o mesmo e eu passo a ter uma força para cima. É uma força de resistência do ar. Tá certo? Então, assim, o que faz todo sentido com a velocidade. Porque no momento em que eu vou ter uma força resultante aqui, né, eu estou trabalhando com aceleração. A relação aceleração com velocidade vai ser uma relação quadrado, né, por Torricelli. O que faz todo sentido. Força máxima quando a velocidade é zero, né, quando o cara não saltou ainda, ele abriu o paraquedas e a aceleração, a força resultante vai diminuindo de acordo com o aumento da velocidade, né? E a velocidade aumentando cada vez menos, beleza? Aumentando cada vez menos porque a força resultante está sendo cada vez menor. Bom, pessoal, então assim, a lição dessa aula de hoje, né, o intuito, eu acho que é a gente enxergar o quão importante é essa interdisciplinaridade, né? Que quase tudo tem sentido, faz assim, tem conexões, tem sintonia, tá? E a gente tendo essa mente aberta aí, a gente fazendo essa análise se torna muito mais útil, muito mais aproveitável, muito mais fácil, né? Muito mais fácil a gente compreender as situações e as interpretações, tá bem? Então, até a próxima, obrigado, valeu.